Olá, eu sou a professora Luana e o tema da nossa aula de hoje será sujeito. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Bom, a aula de hoje é sobre sujeito. Então, o sujeito é um dos termos essenciais da oração, sendo o elemento que realiza ou sofre a ação expressa pelo verbo. Então, ele sempre vai ter ligação com o verbo, porque ou ele está realizando ou sofrendo uma ação do verbo. Dentro do sujeito, a gente tem o núcleo, que costuma ser formado por um substantivo, um pronome ou palavra ou expressão substantivada, que a gente vai ver mais pra frente. Então, o núcleo é a parte mais importante do sujeito. Então, é a parte que é a palavra-chave. Então, exemplo, o meu cachorro gosta de passear. O sujeito é quem sofre ou pratica a ação. Quem é que está fazendo alguma ação? Então, pensando no verbo, que o verbo é gosta, quem é que está gostando de passear? O cachorro, né? O meu cachorro. Então, o meu cachorro é o sujeito, é a pessoa de quem eu estou falando. Desse pedaço, o meu cachorro, quem é a palavra-chave, a palavra principal? Cachorro. Então, eu sei que o sujeito é o meu cachorro e o núcleo, que é a palavra mais importante, é o cachorro, tá? Então, é possível que algumas orações não apresentem sujeito, sendo compostas apenas do predicado. Então, a gente tem algumas que não tem sujeito. Tipos de sujeito. A gente tem o simples, quando eu tenho apenas um núcleo. É a mesma coisa quando a gente tem nomes próprios, né? Simples ou compostos. Então, quando uma pessoa tem o nome composto, quantos nomes ele tem? 2, né? Por exemplo, Maria Júlia. São 2 nomes, então ela tem nome composto. Se fosse simples, seria só Maria. Sujeito, a mesma coisa. Se for simples, vai ter só um núcleo. O menino vai à escola. Quem vai à escola? Menino. Então, esse o menino é o sujeito. E quem é o núcleo? É o ou é o menino? Menino. Menino, que é a palavra mais importante. Se ele fosse composto, ele apresentaria mais de um núcleo. Então, o meu cachorro e meu gato comem bem. Quem comem bem? O meu cachorro e meu gato. Então, por isso, é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Cachorro e gato. Então, eu tenho 2 núcleos, por isso é composto. Agora, o sujeito oculto, ele não aparece explicitamente no enunciado. O que é explícito? É algo que está escrito. Então, ele não vem escrito no enunciado. O sujeito fica subentendido pelo contexto. Então, ele não vem escrito, mas eu consigo saber quem é ele. Exemplo, contamos a história a ela. Quem que contou a história? Não, quem contou? Nós. Né? Eu consigo saber pelo verbo, como ele está conjugado, quem é o sujeito. Agora, indeterminado não é identificável. Então, nem é indicado no enunciado. Então, ele não vem escrito e eu não sei quem é. Exemplo, contaram a história a ela. Eu consigo saber quem foi que contou? Não. Então, indeterminado. Precisa-se de auxiliares. Eu sei quem precisa? Não. Então, indeterminado. Essa é a diferença entre os dois. Oculto, ele só está escondido, mas eu sei quem é. Indeterminado, ele não está na frase e eu não sei quem é, certo? Vou passar algumas frases para a gente identificar.
exemplo, as chaves e as malas de Joana estão no carro. Quem é o verbo dessa frase? Não, o verbo estão. Quem está no carro? A Joana está no carro? As chaves e as malas. Certo. Então, qual é o núcleo desse sujeito? Chaves e malas. Se eu tenho dois núcleos, que sujeito é? Composto. Outro exemplo para a gente fazer junto. Não encontraram o culpado. Onde que está o sujeito? Não, o sujeito, ele está escondido. Quem encontraram? Quem não encontraram o culpado? Eu consigo saber? Não consigo saber. Então, ele é sujeito indeterminado. Diferente se a frase fosse: encontramos o culpado. Se a frase fosse essa, eu conseguiria saber quem encontrou o culpado? Quem seria? Nós, isso mesmo. Oculto, porque eu consigo saber quem é a pessoa, quem é o sujeito, certo? Todo mundo percebe a diferença do indeterminado e o oculto. Ok. Pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre isso, tá? Tipos de sujeito. Assista esta e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula.